Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula e nessa primeira aula eu queria falar com vocês um pouco de história. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês o contexto da onde que surgiu o Seis Sigma, da onde que surgiu todas as metodologias de gestão da produção que a gente trabalha hoje, né? Então, da onde surgiu o Seis Sigma, da onde surgiu o Lean, da onde surgiu o WCM, né, World Class Manufacturing, como que o sistema Toyota de produção saiu e quais problemas eles vieram resolver. Tudo bem? Então a gente vai contextualizar isso desde a história primordial lá da história da humanidade, da era dos artesãos, né, que começou em Roma, até a era moderna. Então vamos fazer um apanhado por essas partes da história. Tá? Então, tudo começou, né, nessa coisa que a gente chama de a era dos artesãos. Esta era é aquela que vai lá desde Roma, desde antes de Cristo, até a Revolução Industrial. Então ela termina formalmente na Revolução Industrial. Né? A gente coloca aqui século XVII, mas a Revolução Industrial é um processo que demorou mais do que o século XVII. Tá? Para a gente entender isso daqui, a gente precisa explicar um conceito fundamental. A sociedade ela tem uma série de necessidades. Todos nós, como seres humanos, nós precisamos ter, por exemplo, calçados, né, para a gente andar sem machucar os pés, a gente precisa ter vestimenta, a gente precisa de ter comida, a gente tem uma série de necessidades básicas especiais. E essas necessidades da sociedade são supridas por produtos ou serviços que alguém ou alguma organização produz. Tudo bem? Nessa era dos artesãos, que é o começão da história de produtos e serviços sendo realizados, essa necessidade era suprida pelo trabalho de uma pessoa, que era de uma figura, né, que era o artesão. O artesão sozinho controlava todos os processos até realizar até fazer, né, aquele produto que satisfaz as necessidades da sociedade. Por exemplo, se o artesão fosse fazer sapato, ele deveria ir lá, escolher a madeira ideal para se fazer a sola do sapato, escolher o couro ideal para se colocar no sapato, tratar o couro, tratar a madeira, pregar o couro na madeira, conformar o sapato e vender o sapato. Então, todas as atividades, até do começo da matéria-prima, do tratamento da matéria-prima até a entrega para a sociedade, eram feitas única e exclusivamente por essa figura, que era o artesão. Hoje em dia, a coisa acontece de uma maneira muito semelhante. Só que, em vez de ser um artesão, nós temos empresas, organizações que satisfazem essa necessidade, tá? Aqui nessa era primordial era tudo muito fácil, porque a demanda da sociedade era muito pequena. O artesão não precisava produzir milhões de sapatos como hoje as pessoas precisam na sociedade. As empresas fazem milhões de sapatos. O artesão não, ele fazia uma produção limitada. Isso mudava várias coisas, né, no sistema dele. Uma das coisas é que ele conseguia centralizar tudo para ele. E centralizando tudo para ele, ele tinha a visão social perfeita do seu processo. Ele sabia para que o sapato servia e ele conseguia correlacionar a necessidade final do produto dele com cada uma das etapas de produção. Hoje em dia, teve uma coisa que a gente vai comentar mais adiante, que foi a divisão do trabalho. Então, as pessoas nas empresas hoje, elas não fazem do começo ao fim o sapato, mas tem um departamento específico para fazer a madeira, um para o couro, e eles acabam perdendo a visão sistêmica, né, de para que o sapato serve. Enfim, essa era uma grande característica dessa era. Outra coisa que era interessante é que não existiam padrões da maneira que a gente conhece hoje, ou seja, não tínhamos lá instruções de trabalho que falavam como o couro deveria ser tratado, ou como a madeira deveria ser tratada, ou como o couro deveria ser colado na madeira. A razão disso é que esses padrões existiam na cabeça do artesão e só ele que realizava o trabalho. A gente não precisava disseminar como eram feitos esses processos. Uma outra característica ainda nessa parte de o processo estar na cabeça do artesão era a transferência de conhecimento. Então, se o artesão, né, a corporação dele, quisesse ter mais gente produzindo, essa passagem de conhecimento, né, era uma coisa de mestre para aprendiz, uma coisa extremamente pessoal, uma coisa junta. Não tínhamos treinamentos como existem hoje. Então, essa era dos artesãos foi a primeira era de produção de bens e serviços, e era uma coisa bastante humana, bastante intuitiva. Depois dessa era, acontece uma coisa, né, que é a Revolução Industrial. Ela
finaliza essa era. Na Revolução Industrial começam a surgir as grandes fábricas, né? Então, eu centralizo a demanda social em algumas organizações. Então, são as primeiras empresas, né? As fábricas. E essas fábricas não são mais só um artesão e 3 ou 4 aprendizes, mas são centenas, às vezes milhares de pessoas trabalhando no mesmo teto e começando a produzir bens em massa. Uma consequência disso é que o trabalho nas fábricas começa a se tornar cada vez mais especializado. Não, o operário da fábrica não é como o artesão que consegue enxergar todo o processo produtivo. Ele consegue enxergar só a atividade que ele realiza. Então o operário ele não faz mais sapato. Ele trata couro, ele prega couro na madeira, ele trata madeira. Ele perde com isso a visão social do trabalho dele. Mas a organização continua tendo que ter essa visão social. E o que acontece? A visão social passa, ou deveria passar, para uma pessoa que é o chamado gerente. O gerente, sim, o gerente da fábrica, o cara que está tocando a fábrica, ele deve saber como cada um dos processos. Muito bem. E este cara, né, ele começa a ele ter o controle do processo e ele instruir os operários sobre o que eles deveriam fazer. Toda essa ideia de o gerente centralizando a produção, o gerente centralizando a técnica de produção e passando padrões para os operários, ele falava, operário, você vai ter que fazer tal coisa. Culminou com uma coisa que a gente chama de Taylorismo. Taylor, Frederick Taylor, aqui a gente tem, né, no nosso slide, a gente tem a foto do Taylor, né, que é essa foto central aqui. Frederick Taylor, ele foi um cara que pregou muito que o gerente deveria controlar o processo. O livro dele, que ficou famoso, que foi publicado em 1875, chamado Princípios da Administração Científica, dizia exatamente isso. Falava assim, o gerente ele deve ser responsável por fazer o trabalho na fábrica ser extremamente eficiente. Como que ele faz isso? Ele avalia o método de trabalho, aí a gente já começa a entrar no estudo do método de trabalho que o operário está fazendo e tenta otimizar ele. Qual que é o critério de otimização que o Taylor usou? O tempo de produção. Então ele calculava o tempo de ciclo da produção ali, né, daquele operário e via qual operário tinha um tempo de ciclo menor. Ele mimetizava aquele trabalho do operário e começava a passar para os outros. Mas ele era um cara extremamente xiita nessa abordagem. Então, se o funcionário tivesse que entrar, capar no ângulo de 30 graus e virar de um jeito que a força ficasse só nesse braço, ele ia olhava isso e mandava todos os outros funcionários fazerem dessa maneira. Moral da história, ninguém gostava muito do Taylor, né? Ninguém gosta de que chegue uma pessoa ali e comece a te fazer como você te falar, né? Te mandar como você deveria fazer o seu trabalho. Hoje em dia a gente consegue fazer melhor do que o Taylor fazia nessa época. A gente consegue, o Seis Sigma, o sistema Toyota, consegue falar, olha, o operário ele tem direito e tem a capacidade de ele mesmo avaliar o seu trabalho. Então essas filosofias mais modernas prezam que a pessoa saiba, o operário mesmo da linha, consiga entender e melhorar continuamente, aprender sobre o que ele está falando. A gente fala muito no curso de Seis Sigma, White Belt, Green Belt, Black Belt, sobre melhorar o trabalho específico. Enfim, essa era a visão do Taylor. Então, essa era ficou muito famosa por isso. E ela ganhou uma notoriedade enorme no próximo estágio da produção, no próximo estágio da história, que foi o chamado Fordismo. Tá? Então, todo mundo já conhece o Ford, né? Ele ficou muito famoso pela invenção da linha de montagem. E a linha de montagem veio de umas consultorias que o Taylor deu na Ford, enquanto o Ford tocava o negócio, que era reduzir o tempo de ciclo para cada operação. Então a linha de montagem, em vez do operário fazer o tempo de ciclo no ritmo dele passar, acontecia no ritmo da linha. Então o carro vinha, ficava na frente do operário, ele tinha um tempo limitado, sei lá, 10 segundos para apertar uma porca. Depois de 10 segundos a linha andava e o carro ia adiante. Então essa foi a grande inovação do Taylor, a grande inovação do Ford. E era um trabalho extremamente padronizado e extremamente forçado em cima do tempo de ciclo. Tá? E
pelo grande sucesso dos produtos do Ford, pelo carro e tudo mais, ele teve uma popularização enorme, tá? Esse sistema. O Ford também, ele colocou uma nova pitada ali de necessidade para a sociedade, que foi a necessidade pela qualidade. Ele prezava que a qualidade dos produtos dele deveria ser melhor, ou seja, que os carros dele funcionassem e tudo mais. E como é que ele fazia isso? Ele separava o produto entre produto bom e produto ruim, carro que funciona e carro que não funciona. E como é que ele controlava isso? Ele controlava na produção, como a gente deveria fazer hoje, né? Cuidar para que as técnicas não gerem produto com defeito? Não, ele colocava inspeção. Então ele falava lá, a qualidade é importante, então eu não posso deixar passar produto ruim para o meu cliente. Como é que eu garanto isso? Através da inspeção. Tudo bem? Então essa, da era dos artesãos até aqui, foi o que a gente chama de mais ou menos da administração clássica da produção, do Fordismo, do Taylorismo, de tudo isso. A próxima era que veio, né, a próxima grande inovação, começou na academia. Começou com esse cara aqui, que a gente chama de Walter Schubert. Aqui está a cara dele. O Schubert, ele era um cara que trabalhava com processos e métodos, né? Muitos de vocês devem trabalhar com alguma coisa parecida com processos e métodos, mas ele trabalhava nos laboratórios Bell, né? No Bell Labs. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Bell Labs, mas foi um laboratório de pesquisa muito importante na história da humanidade. Ele começou porque a empresa de telefone, a Bell, né? Todo mundo sabe que o Graham Bell inventou o telefone, ele montou a empresa com o nome dele. Essa empresa, durante muito tempo, teve um monopólio mundial da telefonia. Imagina quanto de dinheiro esses caras não ganharam. Eles falaram assim, eu quero montar um centro de pesquisa e eu quero que seja um centro de pesquisa de alto impacto. Então, o que a Bell fez? Ela selecionou as melhores mentes, os melhores cientistas da época, colocaram eles confinados no laboratório e jogaram dinheiro infinito para eles pesquisarem o que eles queriam ali. Lógico, isso ia resultar em bons resultados. No Bell Labs, por exemplo, os trabalhos realizados lá ganharam acho que mais de 9 prêmios Nobel. Foi um monte de prêmio Nobel. Eles inventaram o laser, inventaram o transistor, todo o trabalho de prêmio Nobel. Aí eles até descobriram a radiação cósmica de fundo, que é um problema aí pra gente saber de onde surgiu o universo, aquela coisa do Big Bang e tudo mais. Tudo bem? Mas o Schubert, ele trabalhava com processos e métodos lá. Mas ele era um cara estatístico. Ele era um cientista, tá? Então, como é que ele gerou essas estatísticas? Como é que essas estatísticas chegaram? Bom, eu vou mostrar pra vocês na luzinha aqui um caso clássico. Lá no Bell Labs, o Schubert estava trabalhando numa máquina. Essa máquina, a cada ciclo que ela trabalhava, ela fazia uma peça. Por exemplo, pode ser esse meu cilindrinho aqui, né? E essa peça, ela tinha uma altura H. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o gráfico para vocês. Aqui no eixo X a gente tem um ciclo, né? O primeiro ciclo, o segundo ciclo, e assim por diante. Terceiro, enfim. E aqui eu tenho o tamanho H. Nada na vida a gente faz do mesmo... Nada sai da mesma coisa. Todos os processos variam. Então, o H, ele sempre tinha uma variação. Ele nunca era exatamente aquilo. Se ele fosse setado como, por exemplo, 10, o tamanho dele teria que ser 10 milímetros. Ele ia ser feito uma hora com 9,99, outra hora com 10,1 e assim por diante. Essa máquina, ela tinha, né, tinha uma variação, esse processo tinha uma variação natural. Só que, às vezes, acontecia uma coisa interessante na máquina do Schubert. A máquina descalibrava, e daí ela produzindo peças cada vez maiores. Tá? Quando a máquina estava descalibrada, o que o Schubert tinha que fazer? Ele tinha que parar a máquina e reajustar os seus parâmetros. Muita gente deve trabalhar com problemas parecidos com isso até hoje em dia. Então ele precisava de uma técnica que falasse para ele quando que eu paro a máquina? Porque se toda vez que a máquina saísse daqui para aqui ele parasse, ia virar o caos. Ele toda hora ia parar e fazer reajuste na máquina. E a máquina cada hora ia trabalhar com ajuste, então a variação ia ser maior. E se ele demorasse muito para parar, ele estaria produzindo peças com defeito. O que ele fez? Ele usou a estatística, que era a arma que ele tinha. Então o que ele fez? Ele falou assim, eu preciso saber quando o meu processo está
está trabalhando num estado normal e quando que o meu processo está descalibrado, quando que ele virou uma outra coisa. Ele utilizou uma ferramenta que a gente chama de distribuição normal. Pô, beleza, distribuição normal. A gente já chega lá. Ele pegou todos os dados de quando a máquina estava trabalhando bem e tirou a média desses valores, né? Então aqui tem a média desses valores. E ele viu que esses dados eles estavam dentro dessa distribuição normal. A distribuição normal ela tem uma propriedade muito interessante, que fala que se eu tiver uma média, né, os dados, isso daqui é o histograma da distribuição normal. Se eu tiver a média, então, e o desvio padrão dos meus dados, eu teria que, entre a média e menos 3 desvios padrão e a média mais 3 desvios padrão, é para ter mais ou menos 99,7% dos dados aqui. A probabilidade de todos os dados daqui é 99,7%. E de ter, se essa distribuição normal se ela for normal, eu tenho só 0,3% de chance de ter um dado fora dessa faixa. E foi exatamente isso que o Shewhart fez. Ele calculou os dados aqui, tirou a média e o desvio padrão e traçou os limites. Então aqui é a média menos 3 desvios padrão e aqui é a média mais 3 desvios padrão. Então ele inventou, essa ferramenta a gente usa até hoje, que é o gráfico de controle. Ele pegou e colocou a distribuição normal de dados aqui. Notem, super simples. Toda vez que um ponto saísse fora desses limites aqui, que a gente chama de limite de controle, por exemplo, esse ponto aqui, então a máquina dele teria só 0,3% de chance de estar trabalhando nesse conjunto de dados que ela sempre trabalhou. Então, dessa forma, o Shewhart, utilizando a estatística, resolveu um problema sério do controle de produção. Ele começou a falar, identificar quando que eu tinha instabilidades no meu sistema. Tá? Eu não preciso nem dizer que a ideia do 6 sigma foi inspirada nisso, né? Menos 3 mais 3, 6 sigma. E isso daqui é a inclusão da estatística no controle de produção. Lindo, né? Voltando aqui, né? Foi isso que o Shewhart fez. Ele começou a utilizar a estatística no controle e melhoria de processos. A outra coisa que ele fez, inventou essas ferramentas básicas, por exemplo, o gráfico de controle que eu acabei de mostrar para vocês. Outra coisa que ele fez foi que ele começou a colocar um método científico na gestão de processo. Ele colocou uma coisa que chama o ciclo de Shewhart, que foi o avô do ciclo PDSA, que a gente vai ver ainda nesse curso. Tá? Ele colocou o ciclo de Shewhart, que era: eu observo, analiso, eu proponho uma mudança, testo essa mudança, que é colocar um método científico no estudo do processo. A hora que a gente coloca o método científico, a gente começa a aprender de uma maneira muito mais rápida, muito mais assertiva em cima do processo. E assim a gente consegue vir para frente. Bom, então isso tudo aconteceu lá em 1930. Tá? E o Shewhart começou a colocar essas ferramentas e começou o desenvolvimento disso. Quando que elas ficaram populares, essas ferramentas? Na próxima época, tá? Que é a era que a gente chama de a era da qualidade, o avanço da qualidade. Ela começou com a reconstrução do Japão, tá? No final da Segunda Guerra. Então, como é que estava o Japão em 1945? O país estava completamente devastado pela guerra e estava sob a administração parcial dos americanos. Tá? E os americanos queriam ali ter uma indústria, né? Tanto que tem um caso que ficou famoso, que era que um dos generais lá queria rádios bons para as tropas dele, e a indústria japonesa era incapaz de produzir. E eles precisavam de ter uma indústria mínima ali no Japão, produzindo essas commodities, sei lá, essas necessidades dele, do exército americano. Só que então eles falaram assim, pô, a gente precisa reconstruir a indústria japonesa, vamos fazer direito. E os japoneses estavam mais ansiosos para fazer direito do que os próprios americanos. Então nasce ali, nessa época do pós-guerra, a JUSE, que é a Japanese Union of Scientists and Engineers, né? Que é a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, que era todo esse pessoal da indústria que queria reconstruir o Japão de uma maneira melhor. Bom, a JUSE, ela chamou especialistas em processo para ajudá-la a melhorar a sua indústria. E um dos especialistas foi esse cara aqui que está na foto, o Deming, que coincidentemente era um aluno de Walter Shewhart. Tá?
Então o Deming veio com toda essa bagagem do uso da estatística científica e conseguiu, pela abertura dos japoneses, implementá-la na indústria. Só que não foi só o Schuhert que trabalhava lá. Uma série de outras pessoas famosas da melhoria trabalhavam lá. Por exemplo, o Juran, né? O Ishikawa. Então todos esses nomes que a gente vai ver e que a gente ouve falar nas empresas estavam trabalhando lá nesse projeto de reconstrução do Japão. O Taiichi Ohno, né, o próprio cara que foi o cara que deu uma grande contribuição do sistema Toyota de produção, estava lá na JUSE também. Então, desse burburinho, desse caldeirão japonês de reconstrução, surgiu muita coisa boa e surgiu toda a coisa que a gente conhece hoje, tá? Algumas notas típicas dessa era, né? Tem a popularização da qualidade, ou seja, a JUSE fala, a gente quer fazer direito, mas a gente não quer só esse negócio de inspeção de bom e ruim. Eu quero ter processos que consigam competir com a produção em massa de uma maneira menos custosa. Então eu não posso fazer um monte de coisa errada e pegar na inspeção. Eu tenho que trabalhar para acertar de primeira, trabalhar para resolver o problema assim que ele aparece e não com inspeção. Isso inclusive é um dos princípios do Lean, a gente tem alguns cursos aí na plataforma de Lean que vocês podem depois dar uma olhada, inclusive um gratuito que explica esses princípios. Uma forte influência da aplicação da estatística, né, porque o Deming trouxe essa bagagem do Schuhert, né, a popularização da melhoria como vantagem estratégica. Então, as empresas japonesas sabiam que era a melhoria que iam fazer com que essas empresas fossem além, né, e daí que surge também o que a gente hoje tem como um sistema Toyota de produção. Bem, então, no Japão que começa a nascer o Seis Sigma como a gente conhece hoje. Bom, essa época foi até mais ou menos 1980, só trabalhando no Japão, e em 1980 o Japão ressurge com uma potência industrial novamente, como um país que faz as coisas direito, um país inovador, um país que faz carros mais baratos e melhores que os americanos, e daí o mundo inteiro começa a olhar para o Japão como, vamos ver o que ele está fazendo. Nessa época, né, tem um livro da década de 80 do Deming, que é o Saia da Crise, que é ele tentando vender esse método japonês na terra dele, que é os Estados Unidos. Inclusive, a gente recomenda a leitura desse livro, é um livro fantástico, que explica os 14 conceitos de Deming, tudo que eles fizeram lá, é uma leitura que vale muito a pena. Então, depois de 1980, surge o que a gente tem da era moderna de produção. Então, o mundo começa a desenvolver metodologias para tentar pegar essas coisas boas que estão no Japão e colocar em caixinhas. Daí surge a ISO, surge o programa Seis Sigma, né? Surge o Lean Manufacturing, o WCM, que é o World Class Manufacturing, e o modelo de melhoria, que é uma coisa que a gente vai bater aqui com vocês, né, nas próximas aulas, tá? Então, essa é a era moderna. Então, né, da manufatura para o resto da organização, né? Em vez de a gente ter essas técnicas estatísticas aplicadas só para produção, né, só para operação, a gente tem essas técnicas aplicadas para venda, para marketing, para, enfim, RH. Hoje em dia, todas as áreas de uma organização se beneficiam com a aplicação do Seis Sigma, do WCM, enfim. Do Lean, todas as áreas de organização podem se beneficiar com isso e não é uma coisa justamente jogada só para produção. Tá? A estatística também se populariza, né? Eu tenho o programa Seis Sigma lá, o Jack Welch ficou famoso, né? Todo mundo fica falando de Seis Sigma hoje em dia, né? Um diferencial para todo mundo. Então ele fica totalmente popularizado nessa era. Tá? Também nesta etapa, o método científico fica mais evidente, né? As organizações percebem a necessidade de cada pessoa dentro da organização aprender sobre o que está fazendo e conseguir se desenvolver. E é aí que a gente fala que a parte humana, né, é consolidada e disseminada. O operário não é uma máquina. O operário é um ser humano. Ele consegue aprender, ele consegue dar a contribuição dele e consegue fazer a organização ficar melhor como um todo. Isso é um dos fundamentos bem importantes no Seis Sigma. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre as bases filosóficas, né, que o Deming postula com o conhecimento profundo, que tem 4 pilares, a gente vai falar um pouco disso. Bom, gente, essa foi um breve compilado da história da melhoria. A gente vai colocar alguns textos para vocês na aula, deem download aí, né,
pela plataforma, né, nos textos, e que vocês podem se aprofundar mais sobre essas histórias, se vocês gostaram. Temos aí algumas dicas de leitura, né? Eu falei do Saia da Crise, mas tem outros livros que a gente vai colocar aí, de Lean, de WCM, enfim, para vocês se deliciarem, o aluno que quer correr mais atrás e pode continuar isso daí. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido como que a estatística vem nos ajudar, né? Entendendo a variação, e vamos para as próximas aulas.